gente se reuniu aqui semana passada e a ideia de fazer essa reunião com vocês é só para já deixar registrado do nosso interesse em prosseguir em cima daquilo que vocês já escrutinaram, né, que está bem didático e bastante compreensível. Qual que seria a nossa proposta de encaminhamento daqui para frente agora, né? O colega Eduardo trabalha com a gente, tá? Doutor Vitor, doutor Zaccarelli e Vinícius. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Qual que seria a nossa proposta de encaminhamento para vocês? A gente gostaria, claro, de agendar uma oitiva para cada um daqueles eventos que se encontram dentro daquela petição. A gente utilizaria exatamente o roteiro da petição de vocês para nos orientar nas oitivas, para que a gente faça de uma maneira muito didática. Mas a gente gostaria também, o doutor Gaia também trabalha com a gente aqui, tá? O doutor Zaccarelli esteve na primeira reunião. E a gente queria, e o segundo encaminhamento que eu gostaria de fazer para vocês, para que a gente caminhe em paralelo em relação ao conteúdo, que seriam as oitivas, mas, ao mesmo tempo, o início da tratativa em relação ao que seria o conteúdo dos benefícios. Perfeito. Ok? E aí a gente gostaria de colocar dois pilares aqui, e a gente não precisa discutir isso agora. Aliás, não queremos discutir isso agora, a gente quer que vocês internalizem isso com o Vinícius, e aí depois a gente abre para vocês formalizar uma proposta, mas basicamente a nossa ideia ela gira em torno, em primeiro lugar, da tipificação penal das condutas que se encontram nas denúncias. Então, há uma possível desclassificação daquilo que está na denúncia, ok? Esse seria o primeiro eixo de discussão sobre proposta. E o segundo eixo de discussão seria exatamente sobre a perda patrimonial. Aí, pensando já em pena, como é que ficaria a questão, qual seria uma proposta de vocês em relação à perda de bens como consequência, como sanção decorrente da infração ou das infrações. Estou colocando aqui de maneira absolutamente genérica, ok? Para que vocês internalizem para onde que nós estamos olhando, ok? E é evidentemente que as tratativas relacionadas a essas condições, elas vão variar e a gente vai evoluindo isso na medida em que a gente gostaria que vocês retornassem daí já com uma contraproposta sobre esses dois elementos, ok? Sem prejuízo de outros que vocês entendam também, que na visão de vocês seja cabível, ok? Mas formalmente isso, porque aí a gente caminha em paralelo, a gente vai fazendo as oitivas para organizar o conteúdo de tudo aquilo que está no roteiro, perfeito? E, em segundo lugar, formalmente a gente vai discutindo no papel as diferentes propostas, que sem prejuízo de alguma reunião específica para discutir os termos da proposta. Não, perfeito. Eu acho que o nosso rumo é o mesmo, tá? A nossa ideia é exatamente a mesma, né? É a questão das condutas, né? Da desclassificação de alguns tipos penais, não é? E a questão patrimonial, doutor Fábio. Eu acho que essa é uma questão, até porque o Vinícius ele está com uma dificuldade muito grande de manutenção do próprio patrimônio. Isso aí, com o tempo, vai se agravando cada vez mais. Como exemplo, eu trago a questão do helicóptero, que está parado. O fato de ter ficado parado praticamente 1 ano e meio, 2 anos, as turbinas foram condenadas, ou praticamente condenadas. A gente está tentando, porque isso vem pelo manual do fabricante. Quer dizer, você perde a máquina, você perde o helicóptero, entendeu? Então, é um patrimônio que vai embora. Os IPTUs, ele está com dificuldade de pagar os IPTUs, daqui a pouco vem a execução, não é? Tem um imóvel dele, na verdade não é só dele, né, que foi invadido, a gente conseguiu eliminar agora para tirar os invasores, ali é um galpão da MOC. Então, há uma dificuldade para a manutenção desse patrimônio. No final das contas, se a gente demorar muito tempo, nem ele, nem a própria justiça vai ficar com nada.
Então, essa perfeito. é uma... Então vamos combinar o seguinte. A gente quer marcar, a gente vai mandar algumas sugestões de data. A nossa ideia é tentar reservar um dia para poder fazer todas as oitivas, se possível, né? E sem prejuízo disso, em cima do que a gente está colocando aqui já, eu estou falando aqui no nome de todos nós, o Dr. Lincoln só que não conseguiu se fazer presente, mas já abrindo para vocês, sinalizando para vocês em relação ao conteúdo da proposta, as condições girando em torno da classificação legal e da perda patrimonial, e a gente gostaria daí de receber algo em concreto de vocês, para que a gente também possa se manifestar a respeito do que vocês ofertarem como contraproposta. Uma coisa que eu queria registrar aqui para vocês: tudo que nós estamos fazendo aqui está dentro do nosso termo de confidencialidade, portanto, absolutamente sigiloso e absolutamente à parte, embora com a ciência do juízo, mas à parte dos autos da ação penal. O que significa que qualquer peticionamento, qualquer discussão relacionada ao que a gente está tratando é aqui. É aqui que se faz e não, em hipótese alguma, nos autos da ação penal. Ok, não, perfeito. Só para deixar registrado, doutor Fábio, existe uma apelação em andamento que está para... Não sei se vai pautar agora, se vai julgar, mas evidentemente vocês têm ciência, né? Mas isso é lá de trás, é antes da nossa proposta de acordo. Não sei se vocês... Sobre os bens. Sobre os bens. Tá, mas assim, eu acho que isso não... Eu acho que isso não interfere, porque eu acredito que a gente... Eu acho que a gente fazendo... Até porque o juiz estabeleceu um prazo dentro daquilo que nós havíamos conversado. Entendendo que a gente quer colocar marcha nesse processo de agora, não é? Para não ficar alongando muito, eu tenho a impressão que eu acredito que a gente acredita que isso não vai ser um problema. Porque se a gente imaginar aí que em 60 dias, mais ou menos, é provável que a gente tenha aí um desfecho, inclusive para poder submeter uma eventual homologação judicial, não é? Eu acredito que isso não será um problema. Perfeito. Eu não sei se os meus colegas aqui, o Luiz, o Gaia e o Eduardo, querem fazer algum tipo de acréscimo. Só tirar uma dúvida, boa tarde novamente a todo mundo. Doutores, essa apelação é para a restituição de todos os bens que estão bloqueados, é isso? Se não me engano, acho que todos os bens estão bloqueados. Sim. Tá, e está para ser pautado para quando isso? Não sei, mas como o doutor Fábio colocou, já é uma questão anterior ao nosso acordo. Tá. Não. Para não falar que a gente está movimentando o processo, mas se não me engano, estava para distribuir agora para o MP, alguma coisa assim, que eu vi a semana passada. Tá? O que eu acho que o doutor Fábio estava se referindo é às manifestações de inclusão ou não de um caso ou outro nos termos de colaboração premiada, dilação de prazo, que os senhores formularam os pedidos naquele incidente de homologação de colaboração premiada que está apenso à ação penal. Então, aquelas tratativas relacionadas ao próprio conteúdo, extensão, delimitação vertical e horizontal do plano da colaboração premiada, para a gente fazer exclusivamente na notícia de fato. Você tinha considerado isso no e-mail? Tá? Para a gente não... Porque o que acontece? O juízo abre vista para a gente, se a gente se manifestar em algum termo ali, o juízo está participando, ainda que indiretamente, das tratativas do acordo de colaboração premiada. Isso pode ser um fator futuro de comprometimento até da própria rigidez do acordo. E tão grave quanto isso é a própria exposição que isso acaba tendo de forma indevida para outras pessoas que acompanham o processo. Né? Então... Deixa eu colocar uma coisa para você que talvez seja importante. São duas questões, na verdade. Existem, acho que mais 2 inquéritos em andamento. Seria importante... mas porque o delegado ele continua forçando o de bolsa. Acho que o delegado lá que estava no 24, foi do 30 para o 24, do 24 para São Bernardo do Campo. Seria importante... Né, eu acho assim, na medida em que a gente for fazendo as oitivas, fato por fato, dentro daquele roteiro, naturalmente, a gente organiza isso de uma determinada forma que, do ponto de vista procedimental, a gente consegue estabelecer e definir qual a melhor estratégia para poder encartar, arquivar, avocar o que tiver que eventualmente ser feito. Por conta da condição, eu tenho receio de firmar um acordo com vocês, depois aparece um outro fato que não tem nada a ver com o Vinícius, mas é correlato com uma terceira pessoa e acaba respingando nele.
A gente vai, acho que nas oitivas a gente vai resolver, a gente consegue resolver isso, equacionar isso. Essa é uma das questões. Uma outra questão, que eu não sei se eu havia colocado para vocês ou não, existe um inquérito policial do Maeda. A gente sabe que o homicídio não tem nada a ver com a questão da lavagem, mas elas se cruzam lá na frente, né? Quem preside um inquérito policial é o Dr. Bruno Cogno. Tá? Nós estamos conversando com ele, doutor. Ótimo, perfeito. Então, perfeito, porque a impressão que eu tive, ele não me disse absolutamente nada, mas a impressão que eu tive deste inquérito serão requeridas algumas cautelares, que talvez os resultados dessas diligências vão se cruzar com o nosso acordo, entendeu? Não tem problema. A gente está conversando com o Dr. Gaia, inclusive, que fez o contato e que está à frente disso, exatamente para estabelecer uma relação de sinergia aí dos diferentes movimentos. Perfeito. A par disso, existe um procedimento na corregedoria, tá? Eu estou em stand-by, não estou mexendo muito aqui, tá? Porque eu estava esperando justamente o feedback de vocês para a gente ver qual que é o melhor encaminhamento, tá? Para não atrapalhar a investigação. E coloquei isso com a maior absoluta lealdade ao acordo, né? Ao respeito que existe, né, entre nós, não obstante aquele fato lamentável que ocorreu no passado, mas a gente está aqui para corrigir a rota e seguir o acordo com o máximo de lealdade, o máximo de transparência com vocês. Eu ia até sugerir, os senhores vão devolver uma sugestão, né? Obviamente, na proposta agora, baseado nesses dois eixos que o Dr. Bechara acabou de mencionar. Se os senhores quiserem colocar o número desses procedimentos na própria manifestação também, só para a gente poder começar a considerar elas aqui também, porque em relação a elas não teve nenhuma descrição, né, nessa última manifestação dos senhores, né? Então, só para a gente considerar isso daqui, até para a gente ter uma dinâmica no curso das oitivas relacionadas aos anexos, a gente saber aonde encartá-la de uma sequência lógica que faça sentido em relação aos demais procedimentos. Do ponto de vista objetivo, em síntese, é o seguinte, na linha do que o Luiz disse, a hora que a gente for definir no termo do acordo o objeto, a abrangência, a gente pode aproveitar esse momento e detalhar e fazer referência expressa aos procedimentos existentes e que estariam acobertados pelos termos do acordo. Então, é possível de fazer isso. Tá? Acho que na contraproposta, vocês podem sim fazer uma alusão a isso, como disse o Luiz. Não, perfeito. Vocês querem que a gente encaminhe uma minuta primeiro ou podemos já protocolar no procedimento? Pode protocolar, não. Protocola pode mandar direto para nós aqui. Por e-mail, não é? Na NF, na notícia de fato, é aqui. Direto via e-mail do GAECO. Via e-mail do GAECO. Via e-mail do GAECO ou há uma possibilidade de protocolar diretamente no procedimento do e-mail do GAECO? E-mail do GAECO, porque nós vamos juntando isso do procedimento em que a gente assinou o termo de confidencialidade. Ele faz parte disso. Ele está dentro do contexto das tratativas. Ali é o procedimento para homologação. A negociação é aqui dentro do MP. Ok? Perfeito. Tá bem. Tá bom? Prazo para isso, doutor? Uma semana, tá bom? Vamos no tempo de vocês aí. Tá bom. E a gente já vai definir uma proposta de data depois. E só, doutor, para a gente nortear a expectativa também, considerando o recesso aí, se os senhores puderem devolver isso quanto antes, quem sabe a gente já começa as oitivas agora, antes do recesso, até porque é o prazo de suspensão, a audiência estaria marcada, acho que para fevereiro, se eu não estiver enganado, não é isso? Isso, perfeito. Então, não sei a data, mas é fevereiro. Vamos tentar fazer um esforço conjunto aí, da nossa parte também nas oitivas e dos senhores também, mas como a gente agora fica no colo dos senhores aí em relação a esse termo, se os senhores conseguirem apresentar isso quanto antes, a gente agradece. Mas uma coisa não depende da outra, tá, doutor? A contraproposta de vocês não tem problema, a gente vai mandar 2, 3 sugestões aí de data para vocês nas próximas 2 semanas, e a gente liquida isso daí. Tá bom, essa primeira parte. Perfeito, então. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado pela atenção, prazer em revê-los. Imagina, boa tarde para vocês aí. Obrigado. Tati, pode encerrar, por favor.